Eu gostaria de atentar aqui para o fato de que essa afirmação aqui, ó, de Hebreus, capítulo 11, versículo 2, falando que foi por ela, no contexto aqui está falando da fé, foi por ela, pela fé, que os antigos alcançaram um bom testemunho. Então, olhando para essa afirmação, eu fico pensando, quem somos nós para acreditar que nós vamos alcançar bom testemunho por outra coisa que não seja pela fé? Talvez pela nossa grande inteligência, pela nossa percepção, né? Às vezes a gente acredita que nós temos sentidos aguçados de percepção, que nós sabemos o que as pessoas estão pensando, que nós sabemos o que está acontecendo em cada situação da vida. De repente, a gente esquece dessa afirmação tão básica, tão simples. Foi por ela, foi pela fé, que os antigos alcançaram bom testemunho. Está aqui, ó. E aí vai falando o nome deles, Abel, Moisés, Abraão, Noé, e vai vendo as histórias. E as histórias não são só histórias de bem-estar, de conquista, não. São histórias de perda, histórias de morte, quando vai chegando um pouquinho mais lá para frente no texto, pela fé, porque tudo aqui é pela fé, né? O texto todo fala, pela fé, mas lá para frente você vai vendo histórias assim, ó, foram cerrados pelo meio. Imagina alguém te falando assim, ó, sabe o fulano? Então, rapaz, pela fé ele foi cerrado no meio. O quê? Pela fé, cortaram o pescoço dele. Pela fé, perdeu tudo. Sério? Sério, perdeu tudo pela fé. Aí a gente vai percebendo que o escritor de Hebreus fala que eles eram tão honrados por Deus que esse mundo não era digno. Esse mundo não era digno deles, de tão entregues a Deus que eram essas pessoas. Por o quê? Pela fé. A fé que sem ela, no versículo 6, é impossível agradar a Deus. E às vezes o que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo viver pelas emoções, viver pela razão, pela lógica. Domingo agora, depois vocês dão uma olhada no testemunho de uma das nossas irmãs no cenáculo. Ali no domingo, o culto foi transmitido pelo Facebook. Dá uma procuradinha ali. O testemunho da Giovana. E como que uma palavra que ela guardou no coração ativou a fé dela. Uma palavra. Aonde um dia eu estava conversando com ela, discipulando, e eu falei, sua gravidez não é uma gravidez normal. E aí aquilo foi a palavra que gerou fé no coração dela para ela alcançar bom testemunho e paralisar coisas que seriam normais, coisas que seriam naturais, mas ela não aceitou e testemunhou do que Deus fez na vida dela. Depois vocês dão uma olhada. Às vezes é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos querendo adequar a fé à nossa experiência, quando na verdade nós precisamos adequar as nossas experiências à fé. Porque a resposta não vem das nossas experiências, por mais reais que as nossas experiências sejam, mas a resposta vem da fé que opera pelo amor. A fé viva, a fé na palavra, a fé que ultrapassa as cadeias do natural e nos leva a viver a experiência espiritual, sobrenatural, com base na palavra. Glória a Deus. Pai nosso, nos ajuda a andar pela fé. Porque se foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho, eu não acredito, Pai, que nós somos melhores do que eles.
Eu não acredito que nós somos melhores que Abraão, que Moisés, que Josué, que Paulo, que Pedro, que Maria. Eu não acredito. Eu acredito que nós somos irmãos e podemos olhar as experiências dos nossos irmãos, tanto as atuais como as registradas na tua palavra, e nós podemos aprender com isso. Nós podemos amadurecer com isso, Pai Santo. Nos ajuda a vencer essas cadeias da incredulidade, da dúvida, que impede a fé de aflorar, que nos impede de ter uma fé simples, uma fé que dê fruto, uma fé que sem obras, ela é simplesmente morta. Sabe, Pai, peço sua ajuda, em nome de Jesus. Amém.